Shalom, igreja do avivamento. Graça e paz do Senhor Jesus. Queria convidar todos os amados irmãos a ficarem em pé, por favor. Quem vai para a festa, pelo menos deve estar feliz. Amém, irmãos? Ninguém vai para uma festa se não estiver feliz, a não ser que ele não tenha sido convidado. Não é verdade? Se ele não foi convidado, ou se ela não foi convidada, aí ela vai como penetra. Aí está com medo do proprietário da festa descobrir que está dela e colocar para fora. Mas nesta festa aqui, o Senhor nos chamou. O Senhor é quem mandou realizar a festa em prol dele. Quem crê, diga amém, diga aleluia e renda palmas ao Messias. Abra suas Bíblias, por favor, no texto de Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 16 a 19. Zacarias, capítulo 16, verso 19. Todos acharam? Zacarias 14, 16 a 19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, como também não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios, e não subirei a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e dos gentios, e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque sem ti nós não somos nada, mas contigo nós somos muito mais do que vencedores, porque o Senhor é o Deus que provém, é o Senhor que restaura, é o Senhor que redime, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos traz a provisão, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos edifica, é o Senhor que chama a existência que não existe, é o Senhor que nos dá o trabalho, é o Senhor que nos dá o suor para suar, para receber a nossa provisão mensal, é o Senhor que nos dá a inteligência para solucionar os problemas, é o Senhor que nos dá paz no momento que nós estamos tristes, é o Senhor que nos dá alegria em meio à tristeza, é o Senhor que dá cura em meio à enfermidade. Por isso nós estamos aqui, Deus, na obediência da tua palavra, da tua ordenança, para dizer muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou e nós estamos aqui para celebrar a tua festa. Não é uma festa comum, é a festa do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se você crê, igreja, e recebe e se alegra, renda palmas ao Senhor Jesus.
queria parabenizar cada um de vocês. Eu queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e você que está nos assistindo nesse momento. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo nesta noite não é unicamente vir à igreja. Quando o irmão Fábio, ele nos lembrou de você trazer a sua fruta, é porque a Bíblia diz que a festa de tabernáculo é uma festa de colheita. E nós não estamos mais plantando, muitos irmãos não fazem ainda a cultura da agricultura, mas cada um aqui trabalha. E o que é que nós fazemos? Nós simbolizamos um fruto para demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Então, quando você passa no mercadinho, quando você vai na feira livre, você compra ali, como eu vi alguns irmãos trazendo, laranja, banana, quando você traz uma manga, você traz uma uva, tudo isso, você, eu, nós, temos condições de fazer, não só porque temos dinheiro, mas é porque nós temos fé. Que o ato que eu estou fazendo, que eu estou profetizando em trazer a minha fruta, aquela fruta que eu tenho condição de comprar, aquela fruta que não precisa ser a fruta mais cara, mas a fruta conforme a sua condição financeira. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: quem é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Às vezes você ou eu ou nós passamos por situações que não temos condições de comprar 1 quilo de pera. 1 quilo de pera portuguesa que custa 20 e poucos reais. Mas você pode comprar uma vasilhinha de uva que custa 3 reais. Não é um valor que está sendo medido de Deus para comigo, de Deus para com você. Mas o que está sendo medido aqui, pastora Ruth, é a minha fidelidade em querer depositar no altar do Senhor o fruto da minha confiança que Ele vai trazer uma chuva temporânea sobre a minha vida. Se você está entendendo, diga amém, diga aleluia e renda palmas ao Senhor. Por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque nós, às vezes, atentamos para muitas coisas. Nós atentamos, como nós temos dito, que uma coisa sou eu falar com Deus. Como é que eu falo com Deus? Quando eu oro, não é verdade? Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Mas às vezes eu posso só falar com Deus e eu não ouvir Deus. Pode ser que eu gere todo dia, toda uma semana, todo mês, eu falo com Deus. Ou eu diga que Deus, Ele me protege, que Deus abre porta comigo, que Deus me dá vida, que Deus me sustenta. Tudo isso é o que eu falo para Deus, mas não é o que Deus fala para mim. Ou pode ser que Deus nem fale para mim. E aí eu começo a entrar no parafuso da confiança em si próprio. E a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Precisamos tomar cuidado, irmãos, que o nosso
sabe como é que eu ouço Deus? É quando eu abro a Bíblia. Quando eu pego esse livro todos os dias e abro e leio. Eu não leio como se fosse um recadinho, mas eu tenho tempo. Eu guardo tempo. Se eu vou sair mais cedo, eu acordo um pouco mais cedo, porque a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós estamos hoje aqui, não é um aniversário comum. Quantas vezes você, eu, nós somos convidados para irmos a uma festa, para irmos a um aniversário, para irmos a uma programação, mas sabe quando é que nós vamos? Quando aquele que me convida é importante para mim ou para você. Quando aquele que me convida não é importante para mim, eu coloco outras coisas no lugar do convite, pastora. Se aquele que está me convidando não for alguém importante para mim, eu vou trocar o convite que ele me fez por um descanso pessoal, por um trabalho, por uma hora extra, por um descanso, por um papinho, por uma viagem, porque quem me convida não é tão importante para mim. Então eu acho que a minha presença para aquela pessoa não é importante e eu troco. E a nossa origem como povo brasileiro não é uma origem muito boa. Se nós formos ver a nossa história, o Brasil foi o local de se lançar tudo que não prestava. A colônia portuguesa pegava tudo que era de ruim e manda para o Brasil, porque o Brasil era local como se fosse uma cadeia. E aí imperou no Brasil, sabe o quê? A miséria, a ruína, a pobreza, a ignorância, a falta de percepção, a falta de ajuda, a falta de querer uma vida melhor. Por quê, irmãos? As festas de tabernáculo, ela vem porque Deus está dizendo para mim e para você. Disse mais o Senhor Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês será a festa dos tabernáculos. Por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Quem está nos convidando é Deus, irmãos. Quem nos convidou foi Deus. Sabemos sim que muitos estão aqui, têm a dificuldade de escola, trabalho, se deslocar de um lugar mais distante para vir para cá. Tem a situação, às vezes, de não estar bem, de saúde, como nós temos a irmã Dilma, que tem a sua deficiência visual, mas ela rompe barreiras. Ela rompe barreiras não é porque ela somente acredita, ou nós acreditamos que podemos romper barreiras. Não. É porque eu acredito que ela acredita que aquele que lhe convidou para esta festa, que não é o pastor, que não é a pastora, que não são os líderes, que não são os irmãos, nós sim somos lembretes de Deus, mas é Deus que nos convida. E como é que eu vou saber que eu estou sendo convidado? Quando eu levo a sério a leitura da palavra de Deus. Quando eu tenho essa leitura diária, eu começo a me familiarizar, a dizer: Deus está me chamando para uma festa. Não é uma festa que foi abolida, não é uma festa que tem que ser esquecida, não é uma festa que eu posso trocar por outra coisa. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos está se esfriando. Eu posso ouvir misericórdia? Hoje nós queremos falar sobre a bênção de participar das ordenanças de Deus. A bênção de você, eu, nós participarmos. A palavra participar quer dizer se envolver. A palavra participar quer dizer se engajar. A palavra participar quer dizer estar numa única mistura. Porque, queridos, antes do pão ser pão, ele é ali a semente que vai ser levada para o moinho, que vai ser triturada, que vai virar uma farinha chamada farinha do trigo. E ela ela só é farinha, ela não é pão. Mas quando esta farinha, que teve que ser triturada, que teve que ser moída, que teve que se tornar pó, ela é agregada com outras substâncias como água, ela vai se tornar o pão. Ela deixa de ser quem ela é e se torna aquilo que alguém quer que ela seja. Quem está entendendo, diga amém, diga aleluia e renda palmas ao Senhor. Isso quer dizer que eu sou Ulisses, você é A, você é B, você é uma pessoa escolhida por Deus. Mas quando nós damos lugar a Deus, a minha capacitação, a sua capacitação, o seu talento, o meu talento, os nossos dons recebidos por Deus, quando nós nos envolvemos com Deus, nos tornamos a igreja do Senhor, a igreja forte. Deixamos de ser membros e nos tornamos como igreja, corpo de Cristo. Diga glória a Deus e diga aleluia. Participar, irmãos, é estar envolvido. Participar é você conhecer. É você conhecer aquilo que você professa, que eu professo, que nós temos e seguimos. Paulo começa a dizer que o Evangelho era e é o poder de Deus para a transformação, para a salvação, para a libertação de todo aquele que crê. Eu não posso, querido, seja a função que eu exercer, seja o lugar que eu trabalhar, seja o lugar que eu estou, eu não ser envolvido. Eu preciso estar sendo e preciso me envolver. Mas sabe qual é um dos grandes problemas? É que as pessoas têm exemplos negativos e positivos. Diga assim para o seu irmão, nós sempre teremos exemplos positivos e negativos. Mas sabe o que é que o ser humano faz, irmãos? Ele escolhe o exemplo negativo, porque a pessoa é amiga, porque a pessoa é parente, porque a pessoa às vezes é o filho, porque a pessoa às vezes é o marido, porque a pessoa às vezes é a esposa. Ele não quer seguir um exemplo positivo, ele não faz valer aquilo que ele é, ele sempre escolhe os maus exemplos. Mas eu quero dizer para você, e quero declarar na sua vida, você que está nesta noite aqui, você é um exemplo positivo, com dificuldade, com desenvoltura, com problemas, com enfermidades. Você está aqui, dando um exemplo, está seguindo as ordenanças de Deus. E se você crê, renda palmas ao Messias para você mesmo. Participar, se envolver. Vai participar de quê? Eu preciso estar envolvido com o quê? Eu preciso fazer valer o quê? As
das ordenanças de Deus. Sabe o que é ordenanças, irmãos? É seguir orientações. A Bíblia diz, no livro de Oséias, no livro de 2 Crônicas, a Bíblia fala que meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. A Bíblia fala no livro de Tiago, se tens falta de sabedoria, peça. E está dizendo a quem você vai pedir, peça a Deus. Ele vai te dar. E não vai lançar em seu rosto, mas você vai glorificar a Deus através da sabedoria que Ele está lhe dando. Sabe para quê? Não é para você só vencer o mundo. Não é só para você vencer o mundo. Não é só para você ou eu termos uma carreira profissional bem-sucedida. Mas nós temos pessoas inteligentes, pessoas que suprem as necessidades de alguém e têm as nossas necessidades supridas. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo isso passa. Tudo isso passa, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não passa. Às vezes, por falta desta sabedoria, às vezes, como a Bíblia está nos dizendo, participar, se envolver das ordenanças, quer dizer, seguir as orientações de Deus, para termos sucesso, para termos frutos, para que as pessoas olhem para nós e vejam a graça de Deus. As pessoas não vejam só a nossa capacitação como pessoa. Poxa, fulano de tal é inteligente, fulano de tal é uma mulher bonita, fulano de tal é um rapaz simpático, é bonito, fulano de tal é uma pessoa desenvolvida, fulano de tal é uma pessoa trabalhadeira, ele faz isso, ela faz aquilo. Irmãos, isso nada mais é do que a obrigação. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça não pode ser igual a dos escribas e dos fariseus. Deus é tão justo comigo e com você, que Ele diz o seguinte, que Deus deixa cair a chuva sobre os que são bons e os que são maus. Por quê? Porque Ele está dizendo, o céu é meu, e todos vão ser molhados, só que o significado da chuva, na minha vida, na sua vida, não tem um significado de peso, não tem um significado de impedimento, não tem um significado de passar por um momento ruim, tem um significado de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu decreto. Precisamos, irmãos, nos arrastar na direção de Deus. Corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A festa do tabernáculos é uma oportunidade que eu tenho de dizer: tenho dificuldades, tenho problemas, às vezes estou adoentado, às vezes estou sendo perseguido, às vezes estou um pouco desanimado, mas não desistindo. Às vezes eu estou passando por um problema sério, seja ele físico, emocional, familiar, financeiro, mas eu continuarei seguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Jesus, irmãos. O nosso alvo é Jesus. E o que faz chegar ao alvo não é a vontade, não é a fala, não é dizer eu creio, eu vou, eu acredito, eu confio em Deus, não é isto, porque a Bíblia diz que até o diabo crê em Deus e estremece. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, você precisa deixar mais de falar e comece a agir como filho de Deus. Queridos, a Bíblia nos fala que eu tenho que seguir e envolver as ordenanças de Deus. Para quê? Para que o resultado do que a Bíblia diz
10, 2, é um texto bem interessante. Alguém quer achar primeiro do que eu, por favor, leia Eclesiastes 10, 2. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Na minha tradução, que é conforme o original, diz assim: mas o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita ou à esquerda de Deus. Hein, irmãos? Ao quê? E a Bíblia que diz? A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. E quando Ele vier, Ele lançará à esquerda o quê? O que Ele lançará para a esquerda? O quê? O que está dizendo? Os que são contrários, os que abandonam, os que não seguem, os que não persistem, os que só vivem dizendo que é assim, que é assado. Por quê? A Bíblia que fala. A Bíblia que fala. Então, queridos, eu quero que você entenda, que nós entendamos que o que Zacarias está dizendo, que o livro de Êxodo fala, Levítico diz também, precisa se cumprir na minha vida e na sua vida. Eu posso ouvir amém? Amém. Como eu devo fazer isto? A bênção de participar das ordenanças de Deus. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso fazer sacrifício de nossos resultados. Qual é o resultado que você tem? A Bíblia diz que cada um, quando plantasse, quando planta, pastora, ele planta na confiança de que aquela semente, ela vai germinar. E ele faz um sacrifício, Lucas. Ele ara a terra. Ele tira as pedras catiele da terra. Ele se desenvolve. Ele faz o sacrifício. Gasta o que tem para comprar semente que não tinha. E ali ele semeia, Roberto. E quando ele semeia, ele fez todo o sacrifício que ele fez. Fez ou não fez? Fez o sacrifício. Mas não é porque ele fez o sacrifício que ele vai ter o resultado que ele quer. A Bíblia diz que se não vier a chuva, irmãos, se Deus não mandar chuva, aquela semente não vai eclodir, aquela semente não vai morrer, aquela semente não vai germinar, aquela semente não vai dar o resultado da esperança, da expectativa que aquele agricultor ele tem e teve e terá, se Deus não mandar a chuva. Nós precisamos acreditar, não é só que a chuva vem, porque no interior as pessoas fazem promessa. Eu acredito que a chuva vem, eu acredito que a chuva vem. Eu quero te dizer uma coisa: quando eu ando debaixo da obediência de Deus, quando eu ando debaixo das ordenanças de Deus, quando eu ando servindo ao Senhor, quando eu ando fazendo um sacrifício que eu posso fazer, eu tenho certeza que a chuva virá. Por quê? Não é porque eu tenho só a certeza, porque Deus me promete que Ele vai mandar a chuva, Ele vai fazer com que esta chuva caia sobre o seu sacrifício e ele germine, e você cresça, e você se desenvolva, e você tenha para dar, e não vai pedir emprestado, e você vai ter para ofertar. Por quê? Porque Deus está na frente do seu sacrifício.
Imagine